E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Francisco Porfírio, sou professor de filosofia e na aula de hoje a gente vai falar sobre conflito entre razão e fé. O momento da história da humanidade que nós podemos visualizar melhor o conflito entre a fé e a razão é ali no início da Idade Média, quando você tem um choque, um confronto entre os novos cristãos e os adeptos das antigas filosofias grega e romana, daqueles moralistas e metafísicos das filosofias grega e romana, ali, herdeiros ali da filosofia pré-socrática, de Sócrates e até os helenistas mesmo, o pessoal do período helenístico. Para os greco-romanos, o mundo natural e a physis, ou seja, a natureza, eles eram a fonte da lei, da harmonia, de qualquer harmonia e de qualquer ordem racional. Já para os cristãos, a verdade revelada pelo Evangelho, pela Boa Nova, ela seria a fonte de conhecimento sobre o homem e a ordem natural, ou seja, aquilo que ordena a natureza, é justamente Deus, a ordenação divina. Então aqui você tem um pessoal que está mais ligado nessa dinâmica da natureza, entendendo a natureza como um universo, como um processo ali que teve uma origem, que teve uma determinada origem racional, muitas vezes não atribuída a um ser, mas a um princípio de causa e efeito, ou seja, um espírito mais científico para os greco-romanos, e para os cristãos um espírito mais religioso mesmo, a crença de que haveria um Deus, um ser supremo, uma inteligência suprema que teria criado tudo, criado o universo, criado a natureza. A filosofia patrística ela foi o primeiro, então, um grande movimento dentro da filosofia medieval, e que já causou ali divergência entre aqueles pensadores. Alguns teóricos eles passam a recorrer às argumentações dos antigos filósofos, e outros já consideram a filosofia grega, de origem grega, como uma heresia mesmo, não deveria ser estudada. Tivemos até por volta ali do século XIII, mais ou menos, inclusive, os escritos de Aristóteles proibidos pelo Index Prohibitorium da Igreja, porque eles contrariavam muitos dogmas da Igreja quando Aristóteles apresenta ali a relação científica, para o entendimento da natureza. Então, aqui você tem pessoas que vão separar, que vão querer separar os domínios da fé e da razão, mas que acreditam que possa haver uma conciliação entre fé e razão. Você vai ter pessoas ali que acreditam que a fé deve se submeter à razão, e a fé deve submeter a razão ao Evangelho, à Boa Nova, à Palavra de Deus, ou seja, não haveria nada equiparado, nada maior que Deus. E você vai ter outros também que vão dizer que a fé e a razão, elas são totalmente distintas e irreconciliáveis, cada uma no seu campo, cada uma trabalhando a sua maneira ali, mas não tem como fazer uma articulação entre elas. E a filosofia, então, teve esse eterno, sempre tem esse eterno conflito entre a fé e a razão. A gente pode sair da filosofia medieval, que a gente vai verificar isso em outros momentos da história da filosofia, como, por exemplo, no surgimento da filosofia lá com os pré-socráticos, onde a filosofia ela surge como uma alternativa racional àquela fé cega nas narrativas mitológicas. Aqui a filosofia ela vem também como uma superação de preconceitos e estabelecimento de conceitos. Você tinha um conhecimento mitológico que era passado ali, que veio através das narrativas de Hesíodo e de Homero, as epopeias. Você teve um conhecimento todo construído, mas que as pessoas passam a tomar aquilo como verdade sem saber se era realmente verdade. E aí a filosofia ela surge então para eliminar esses preconceitos, aquele conhecimento que você não sabe e julga ser, e estabelecer conceitos, ou seja, a partir de um padrão de racionalidade, de pensamento, de investigação, você estabelece aquilo que realmente é. E uma tentativa de explicar também fenômenos por meio de causas racionais. Porque em um momento anterior, ou em uma mentalidade mitológica, uma mentalidade teológica, as pessoas tentam
explicar. As pessoas explicam fenômenos por meio do sobrenatural. Aquilo que você não sabe realmente a causa, você explica por meio do sobrenatural. Sócrates, é curioso que no período de ascensão da filosofia desse pensamento racional na Grécia, Sócrates ele foi condenado, né, justamente por ter se prestado a investigar essa natureza humana. Então aqui você vê um conflito, né? Você vê presente esse conflito entre fé e razão. Por quê? Porque os legisladores entenderam que com seu método, suas investigações, Sócrates estaria corrompendo a juventude, que estaria pouco a pouco abandonando as raízes gregas, aquelas raízes mitológicas e etc. É a partir desse conflito também que surge uma fundamentação ideológica da filosofia cristã, né? Lá no Renascimento, no período do Renascimento, né, ou seja, após ali a Idade Média, aquele período em que a Igreja era absolutamente soberana dentro da Europa, você tem ali o início de um questionamento da Inquisição, de um questionamento da tirania da Igreja, né, pelos renascentistas. Então você acaba tendo uma reinvenção do pensamento contra a fé cega, que não significa um pensamento contra a fé e totalmente partidário à razão, mas contra essa fé cega, desregrada, que inclusive não aceita um conhecimento racional, por parte de figuras, né, bem conhecidas, como Giordano Bruno, Galileu Galilei, Nicolau Copérnico, René Descartes, né? Esse último aqui, Descartes, ele já tinha superado cronologicamente aquele período renascentista, né? Ele já não estava no Renascimento, mas ali já era modernidade bem consolidada, entendendo que o Renascimento é o início da modernidade. E a mesma coisa aconteceu ali durante o Iluminismo, né? Esses filósofos iluministas, eles acreditavam numa superação total das crenças, das superstições, né? da fé e crença, né? São duas palavras com significado praticamente igual. Então, de toda essa crença e superstição infundada. E mais que isso, prometia ao gênero humano dias melhores a partir da evolução e do progresso científico, ou seja, a partir do momento que se deixasse de acreditar cegamente nas coisas e adotasse um espírito científico, um espírito de investigação científica, você teria ali também uma evolução moral da sociedade. Nos dias de hoje, né, a promessa iluminista ali de uma evolução, de um progresso moral a partir do progresso científico não se cumpriu, não se consolidou, né? Nós temos um progresso científico e tecnológico, mas não necessariamente um progresso moral. Moralmente, a sociedade não evoluiu tanto a ponto de acompanhar o progresso tecnológico. E o ser humano agora, né, a partir das análises lá de Karl Marx, no século XIX, o ser humano ele encontra-se em um processo de alienação da sua produção, do seu trabalho, né, exploração do seu trabalho, que piora as coisas. Por quê? Porque, segundo Marx, a ideologia, né, dentro do cenário, na divisão que ele trata ali, né, de burguês e operário, a ideologia ela seria responsável por criar, né, por parte do burguês ali, criar uma esperança em uma vida próspera, né, uma esperança ilusória em uma vida próspera para o trabalhador, enquanto apenas aquela classe burguesa estaria enriquecendo, ou seja, criar essa esperança, né, uma fé que não se consolida no trabalhador para que ele continue trabalhando. Então é isso, pessoal. Se você gostou da nossa videoaula, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Qualquer dúvida que tiver, é só clicar no link que está aqui na descrição do vídeo e até a próxima.